Eu sou comunista? Eu fiz uma postagem lá na comunidade do canal pra vocês mandarem qualquer pergunta que passasse nas cabeças conturbadas de vocês. E tá mais do que na hora de responder isso aqui 200% sincero. Então pega na minha mãozinha, manda um salve pro Eric e bora lá. Da primeira pergunta eu vou logo dar uma trapaceada boa. Eu vou responder um comentário do meu primeiro vídeo de quando eu retornei pra esse canal aqui, que foi sobre fascismo, onde o Fé Impactante me perguntou por que eu não tinha falado desses dois cidadãos aqui. Porque no vídeo eu fiz uma lista de presidentes que fizeram merda no Brasil e eu simplesmente pulei eles dois. E eu quero dizer que isso foi de propósito. Porque a intenção desse trecho do vídeo era justamente mostrar que nem todo mundo que é de direita é fascista. E já que teoricamente esses dois aqui são de esquerda, eu decidi não falar deles porque eles não eram parte do assunto. Mas foi vacilo meu, porque eu deixei espaço pra dúvida. E pra ninguém ficar achando que eu não tenho crítica sobre eles, primeiro eu vou mandar um salve pro Eric, salve Eric, e bora pro mais speedrun de críticas ao PT. 2, 3. Esse bagulho deles de querer conciliar as classes é só tentar passar um band-aid em feridas enormes da sociedade. Toda vez que eles decidem concorrer a um cargo grande, tipo presidente, eles colocam um cara de um lado político pra ser o representante deles, e como vice eles colocam um cara que é um inimigo natural daquele lado político, tipo a Dilma, que foi torturada pela ditadura, e que tinha como vice o Temer, que era do partido da ditadura. Eles já desmobilizaram as bases deles várias vezes, tipo proibindo de ter bandeira da Palestina nos protestos, ou proibindo de fazer protestos que falem do que aconteceu na ditadura militar. Eles colocam um cara tipo Haddad pra ser ministro, que as ideias dele de economia são as mesmas do Paulo Guedes. E na minha visão, o mais pesado de tudo foi ter mandado o exército brasileiro pro Haiti em 2004. Pronto. Se tu tava afim de um conteúdo pra criticar o PT pelos motivos certos, tá aí a minha listinha. A próxima pergunta é do Eric, e ele perguntou o seguinte: é pro próximo vídeo? Poxa. A próxima pergunta é do Eric de novo, e ele tá perguntando se eu vou mandar um salve pra ele nesse vídeo, mas como eu sou um viajante do tempo, eu já fiz isso 3 vezes, é só tu voltar o vídeo e ver de novo. A próxima pergunta é de alguém que eu não sei o nome, né, não vou dizer quem é, que perguntou qual foi a minha inspiração pra criar esse canal. Então, bora lá de explicação. Eu comecei aqui no YouTube, acho que lá em 2014, porque eu queria fazer um negócio tipo de animação, fazer uns desenhinhos. Inclusive, meu primeiro vídeo aqui no YouTube foi uma animaçãozinha de um bonequinho que ele subia, tipo, numa escada, e aí ele caía. Eu tinha um canal que o nome, se não me engano, era Bardock MC, uma coisa assim. Também era inspirado no 7 Minutos, no Taos, que era o que faziam rap de anime na época, eu tentava fazer. Eu tive um canal chamado MD Beats, um canal chamado UD Beats. Esse canal simplesmente não existem mais. Eu tive outros canais com o nome de Rim. Tem um canal chamado Rio Ninja, um canal chamado Moisarrim, um chamado Moisésinho, um monte de canal, deve estar vendo no futuro. Então eu me inspirei numa galera, num monte de gente. Fiz vídeo inspirado no Tropia, fiz vídeo inspirado no Todinho, vídeo inspirado no Cabeçudo Desmiolado, vídeo inspirado em um monte de gente. Quando eu criei esse canal aqui, a ideia é que ele fosse um canal de história. Eu não tinha o intuito de, vou te ensinar um conteúdo agora, alguma coisa, não. Era pegar coisas que eu gostava, tipo, pegar um filme, uma série, eu falar do contexto histórico no qual ele foi feito, como é que isso mostra que esse filme é legal. Então, a ideia meio que se manteve, só que largou a parte da história, por isso que o nome do canal é Rim História, por isso que a ideia era essa, era eu, o Rim, que no tempo eu me chamava Rim na internet, por conta do Naruto, da Rim do Naruto, e a ideia, essas minhas inspirações foi um monte. Bom, desde 7 Minutos, Todinho, Cabeça Desmiolado, Ian Neves, Débora Ladinho, mistura de tudo, a cópia de tudo que eu assistia. As próximas perguntas são do Flipômetro, desculpa se eu pronunciei o nome errado, que mandou 1 litro de perguntas. Ele perguntou se eu sou comunista, se eu vou jogar Age of History 2 e 3. Ele me mandou jogar Roblox do nada, perguntou qual é o meu editor e se eu prefiro o Bozo ou o Lully. Mas antes de eu responder esse meio mundo de pergunta que ele fez, deixa um like aí, se inscreve aqui nesse canal, não custa nada, pelo amor de Deus. E agora bora lá. A primeira pergunta dele, que foi se eu sou comunista ou não, a resposta é sim. Caso vocês queiram, um dia eu posso fazer um vídeo explicando o motivo de eu ser e tal, porque que eu passei pra esse lado e tal. Não me importa de falar sobre isso não tenho problema quanto a isso não. Pra segunda pergunta dele sobre o jogo lá, o Age of History, eu tive que ir atrás pra ver o que era. Eu vi que é um jogo sobre história, mas pra jogar o 2 e o 3 eu tenho que ter jogado o 1. Eu não sabia que esse jogo existia antes de eu mandar esse comentário, mas pode ser que eu jogue durante uma live, porque eu tô com uma ideia de fazer live aqui nesse canal, se der certo o canal, fazer live e tal. É bem legal, acho bem interessante. Então talvez eu jogue em live. Sobre a questão de eu jogar o Roblox, eu jogava antigamente, cara. Roblox é um dos jogos mais geniais de todos os tempos, porque é um jogo que pega a ideia da criatividade do Minecraft de ser criativo e vai muito além. É um jogo de criar jogo, é um negócio muito interessante, dá de fazer praticamente tudo dentro do Roblox. Inclusive é um jogo que é um prato cheio pra quem gosta de jogar. Sobre o editor que eu uso o Premiere Pro, né? Inclusive eu tô gravando agora mesmo o vídeo respondendo a pergunta, tá aqui meu microfone e tal. Então é esse editor aí que eu tô usando. Eu gravo direto pelo Premiere e edito logo direto por ele, é isso aí. Inclusive eu tô gravando isso aqui que hora? Dia 14 às 10h17 e o vídeo sai dia 15, né?
Como é as coisas. O cara perguntou se eu sou Bozo ou Lully. Então bora terminar esse vídeo falando qual desses dois bandidos eu gosto mais. Cara, pra ser bem sincero, eu tenho minhas críticas ao Lula. Inclusive elas estão nesse vídeo aqui. Eu pessoalmente acho ele um covarde que só é valente pra defender ele mesmo. Porque quando é pra defender os outros ele peida. E apesar do Moro ter sido comprado pelo outro lado pra poder julgar ele, eu não duvido que ele esteja envolvido naquilo tudo que ele foi acusado, né? Eu não duvido não. Não acho que o cara seja um anjinho que, coitadinho, não fez nada. Só que o Bolsonaro é fascista, né? O negócio é mais embaixo. Eu votei no cara em 2018 e foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. O cara usou Manaus como experimento de imunidade de rebanho. Ele deixou as pessoas morrer pra poder provar que se a pessoa se infectar com Covid, ela consegue se imunizar sozinha sem precisar de remédio. Olha o nível do sadismo do cara. Ele trocava os cabeças da polícia pra poder livrar os filhos dele. E ele falou isso. Ele demitia todas as superintendências do IBAMA que denunciavam as queimadas durante o governo dele só pra poder mostrar os registros que tava tudo ok. Ele facilitou um monte de garimpeiro a matar índio. Ele fez a galera que votava nele não se vacinar e tentou destruir o SUS pra poder privatizar. E só nisso aí ele já causou centenas de milhares de mortes que podiam ser evitadas se ele só falasse: olha, galera, se vacina. Então, pra resumir, eu não sou petista, eu não sou um apoiador ferrenho do Lula, eu não sou da base do PT e nem pretendo ser, mas entre ele e um Bolsonaro, eu votaria 10 vezes seguida no Lula e não teria problema nenhum com isso. Inclusive, se eu tivesse que escolher entre o Lula e o Tarcísio, o Nicolas Ferreira, o Kim Kataguiri, o Guto Zacarias, o Danilo Gentili, a Tabata Amaral, o Aécio Neves ou qualquer outro político de direita, eu votava no Lula sem nem pensar duas vezes. Porque na minha visão pessoal, a pior das esquerdas é infinitamente melhor do que a melhor das direitas. Mas isso é assunto para um outro vídeo, porque nesse aqui eu já respondi 10 perguntas, então eu acho que meio que já chega, né? Se tu quiser que isso aqui vire um quadro do canal, manda pergunta nesse vídeo aqui. Usa os comentários desse vídeo para poder mandar as perguntas que tu quiser mandar. E aí eu respondo numa parte 2. E agora tá na hora de eu gravar o meu vídeo sobre o X-Men.